Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês. Mais uma vez aqui pelo Instituto Ivan Martins, com consciência paranormal, falando de espiritualidade, falando de amor, falando da vida, das coisas da vida de todos nós, né? Vivemos todos imersos, né? Nessa sopa energética que chamamos de vida, não é isso? Chamamos de universo, chamamos de Deus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais esse episódio. Lembrando que aqui não há mestre, somos todos alunos, viajores do tempo e do espaço, trocando com vocês, aprendendo e reaprendendo todos os dias um pouquinho, porque a vida é sobre isso, né? É sobre reaprender, é sobre refazer as bases. Porque quando a gente acha que sabe de alguma coisa, a gente não sabe de nada, né? A gente começou o processo de emburrecimento. Então, por isso, só sei que nada sei. E vamos seguir, né, com o nosso episódio de hoje. Você já se inscreveu no canal, no Instituto Ivan Martins? Ainda não? Gente, para vocês é só dar uma apertadinha ali, né? E se inscrever. E para a gente faz toda a diferença, para o algoritmo, para distribuir, né, essa semente de conhecimento um pouquinho mais longe, para que a gente possa continuar trocando e aprendendo juntos. Gente, o meu convidado de hoje é uma pessoa muito querida. Ele... Ouçam até o fim, hein? Ele é ilustrador, escritor, roteirista e é artista de quadrinhos também. Ele é formado em interpretação para teatro e TV. Ele é autor da série de livros e quadrinhos do Cidadão Incomum, cuja adaptação para as telas está a cargo da Os Filmes, publicados pela editora Conrad e Universo Guará. Gente, a questão é a seguinte: o que um artista, né, o que um escritor está fazendo aqui no nosso paranormal, né, nossa consciência paranormal? O que está fazendo aqui? Acima de tudo, gente, o meu convidado é um estudioso. Porque um escritor sério, um escritor que se pretende sério, ele é um estudioso. Ele se aprofunda nos assuntos, né, para poder trazer o melhor para o seu leitor. Porque o leitor de ficção científica, o leitor de algumas áreas, né, de conhecimento, são extremamente exigentes. E fazem referências, né? Tem referências de outros escritores. Então esse pessoal não brinca em serviço, não. E além do mais, ele é um espiritualista. E ele vem falar com a gente sobre realidades paralelas, ou mundo paralelos, ou vidas, né, que vivem em dimensões paralelas às nossas. É um prazer receber você, Pedro Ivo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Não, o prazer é nosso, né? Então, Pedro, hoje, principalmente depois de alguns sucessos do cinema, não é? Sobre, tipo, Os Viajantes do Tempo, já lá nos anos 70, e vem desde aquela época e tal, chegamos à Matrix, né? Chegamos à Matrix. Então hoje se fala muito, né, sobre essa questão de mundos paralelos, realidade paralela. O que são essas realidades paralelas segundo a teoria multiverso? Teoria do multiverso? Sim. Que são as sociedades paralelas? É. Como que você definiria? Eu defino aqui na minha... Claro, você. Na minha parca ilimitada perspectiva, eu acho que é o multiverso das possibilidades, né? Então, todas as decisões que você toma na vida, você já tomou antes e todas elas aconteceram, só que você experimenta uma de cada vez. Então, você tem... Nossa, é muito complexo isso, né? Não, fale sobre. Todas as possibilidades de vida de um indivíduo existem e a gente vai trafegando entre uma e outra. Existe uma versão onde o Pedro Ivo, eu virei outra coisa. Onde existe uma realidade onde eu não estou vivo. Existe, porque já quase perdi a vida, então nesse quase eu sobrevivi, uma outra versão de mim não. Né? Então,
Eu acho que a vida vai se ramificando, as possibilidades vão se ramificando. E aquilo que passa na tua cabeça, todas as possibilidades que passam na tua cabeça, são possibilidades que existem e coexistem com você. É isso que eu entendo aqui, né? E essa teoria das cordas, ela faz ela vem como uma explicação para isso tudo que você colocou para mim? É uma tentativa de explicação, né? Eu não sou grande conhecedor da teoria das cordas, mas eu acho que a física quântica tenta explicar, né? Esses fenômenos todos, né? Não sei, não sei, muito fora ali da minha... Eu não sei explicar como físico. Sim, entendeu? claro, mas Como teórico. nem gostaria que você explicasse. Porque a gente acaba viajando, né? Na maionese com algumas coisas. Porque quando você fala em cordas, me leva à Grécia Antiga, né? Onde aquelas mulheres teciam as cordas do tempo, né? E elas tinham acesso ao passado, presente e futuro. E não se mexe na teia. Porque uma única mexida na teia, você mistura todo o restante. Tem uma série da Marvel chamada Loki. Sim, que maravilhosa. Fala exatamente sobre isso. É nesses termos aí. Então, cada realidade é uma ramificação de outra realidade, que é uma ramificação de outra realidade, e aquilo vai formando aquele organismo vivo, né? Que é o que eles chamam de multiverso. E aí você tem uma crise no multiverso, né? E eu acho engraçado, né? Porque eu gosto muito de ver a coisa pelo ponto de vista pessoal. É o meu trabalho como escritor é isso. Claro. Entender essas teorias pelo ponto de vista pessoal, empírico, né? E eu vejo como agora que o mundo está se abrindo para as multiversas possibilidades, como isso gera uma crise e uma ansiedade dentro da gente. Eu acho que a gente enquanto civilização, a gente está nesse negócio que estão chamando de despertar, onde a gente consegue vislumbrar com mais seriedade todas as possibilidades, assim, né? Então, e o que a gente tem hoje é uma crise de escolhas, né? Então as pessoas estão perdidas hoje, porque eu vou viajar muito, cara. Por favor. Mas eu não sei se eu vou... Você está no lugar para viajar. Eu vou manter uma linha coesa. As pessoas... A gente está vivendo num mundo hoje onde parece que tudo é mais possível. E ao mesmo tempo que tudo é mais possível, a gente está vivendo num mundo de bolhas. Sim. Então, assim, você vive uma realidade completamente diferente da minha, e o fato da gente estar ocupando o mesmo espaço é um mero capricho. Eu estava fazendo uma analogia hoje sobre... eu moro numa casa e na casa vizinha está tendo uma reforma, né? E aquilo me atrapalha muito porque eu trabalho dentro de casa. Horrível. É horrível. E assim, cumpre todos os horários certinhos, tudo certo, tudo maravilhoso. Mas aquele barulho me entristece, me irrita, tira a qualidade da minha vida e tal, não sei o quê. Falei, como é que é a realidade do outro? Como é que eu faço para me proteger da realidade do outro, assim? E aí eu comecei a criar mecanismos de meditação. E a meditação, assim, né? Observação, na verdade. E o som da reforma passou a virar música para mim. E eu comecei a trabalhar e isso aumentou minha qualidade de vida, assim. Então, o que isso tem a ver com realidades paralelas? Não sei, mas tem. Cada caso é uma realidade diferente, né? O silêncio pode ser ensurdecedor, pode ser muito barulhento, né? E o barulho pode ser agradável. Depende de como você o coloca, né? E quando a gente fala de realidades paralelas, eu remeto um pouco à perspectiva que eu tenho sobre a minha religião, né? Sobre a minha religiosidade, na verdade. Porque eu acho que apesar de eu me dizer espírita ou espiritualista, é difícil me enquadrar numa religião. Porque o que me fez me interessar muito pela religião espírita e por todas as religiões é o fato de que todas admitem que a gente vive numa simulação. Todas admitem isso. A não ser que eu tenha interpretado errado ou não lido o suficiente. Mas todas elas dizem que nós estamos numa realidade menor, nos ajustando para uma realidade maior da qual fazemos parte de fato. Então, vamos imaginar aqui, o kardecista a literatura de Chico Xavier é categórica. Você entra numa máquina, você é absorvido pelaquela máquina e você está na Terra. É exatamente o que acontece quando eu coloco o meu óculos de realidade virtual. Exatamente isso que acontece. Então, Nós estamos num game? Nós estamos num game, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. E esse game é mais solitário e é mais individual do que parece. Eu acho que cada pessoa
Aí vai. Aí engatou o Por papo. favor. Cada pessoa vive num servidor diferente, onde a gente interage um com o outro. Mas no fim do dia, é sobre o seu jogo, não é sobre o jogo do outro. Então, essa analogia do servidor é a seguinte: eu trabalho com games, né? Então tem a coisa do multiplayer. Então, são vários jogadores dividindo o mesmo servidor. Existe naquele mapa, onde eu estou jogando, infinitas cópias daquele mapa. Né? Cada cópia é o que eles chamam de servidor. E ali cabe uma quantidade específica de jogadores. Então ali a gente interage. Ah, não, aqui tá chato, vamos mudar para outro onde tem outros tipos de jogadores. E a gente faz isso conscientemente. A gente vai achando atrás de servidores. Às vezes a gente até anota o endereço de cada servidor e joga lá. Porque a gente sabe que a gente vai encontrar aquele tipo de pessoas. Exatamente como eu acho que é a nossa experiência na Terra. A gente vem aqui com com tudo escrito, tudo mais ou menos calculado. Claro que tem o imponderável, o imponderável acontece. E é só que a partir daqui, quando você está aqui, você tem grupos, muitos grupos, que estão do outro lado, torcendo contra e a favor, influenciando contra e a favor. Entende? Nossa, que paradoxo com a Terra hoje. Não é? Não é? Que paradoxo. E tudo que acontece na Terra é reflexo do que acontece lá fora. Porque nós somos constantemente influenciados por pessoas que querem que tenhamos uma experiência aqui decente e as que não querem que você tenha uma experiência decente. Que por muitas razões. Por razões pessoais ou razões coletivas, tem seres aqui que estão dedicados para que você tenha uma péssima estadia na Terra. E aí quando você sai do outro lado, você tira o óculos, aí que está o problema. Se você não se purifica, se você não se toca de que isso aqui não é real, você vai para essas versões mais próximas desse servidor, para outras versões desse servidor. Mas se você se toca que isso aqui não é real, para que continuar? Se eu vim aqui por livre e espontânea vontade, foi por algumas razões que eu preciso descobrir quais são. Tá. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Espírita ou espiritualista, você crê no livre-arbítrio? Acredito mais ou menos. Pois é. Eu acredito que filosoficamente fica difícil. Fica difícil. As duas coisas não conversam. Se eu sou dominado por química, essa química, né? Você tem a química do suicídio. Se você tiver padrões de comportamento X, comer porcaria, comer não sei o que, uma hora você vai se acabar, né? Então você é dominado, você tem o livre-arbítrio pensando aqui na tranquilidade com o buchinho cheio. Tenho. Sociedade tem livre-arbítrio? Tem uma margem de escolha de coisas que você pode fazer. Só que você tá dominado pelas circunstâncias e pelos aspectos culturais, por um monte de coisa. Né? Que uma das coisas que me ocupa, né? Que eu não me preocupo de nada. Uma das coisas que ocupa a minha mente e que me dá um certo arrepio quando eu penso nisso, é porque se nós não temos o livre-arbítrio, tudo que nós criamos como desenvolvimento espiritual fica um pouquinho, né? Eu acho que não, armário. Sabe? Eu acho que não, porque tudo aquilo de desenvolvimento espiritual não é para você aqui na Terra, é para você aqui depois, é para você lá depois. Então não é para nada aqui. Aqui você vai aprender a controlar suas criações, né? Eu acho que do outro lado, e há muitas possibilidades do outro lado, mas essas realidades mais sutis, você é pensamento vivo. Você pensa e cria. Imagina que você não se resolveu psicologicamente começar a criar consequências muito ruins para você, e coisas e formas de pensamento, e isso, e aquilo outro, de forma descontrolada. Você é um perigo para os outros e para si mesmo. Então eu acho que quando a gente vem aqui na Terra, a gente vem com a missão, dadas as devidas proporções e diferenças, de controlar a nós mesmos e as nossas criações. Então é por isso que eu acho que para você conquistar um objetivo, aqui você precisa ter mais disciplina, aqui você não pensa e acontece. Assim, você precisa estar numa frequência muito específica e tal. Mas aqui você precisa se organizar física, emocional, quimicamente, para poder manifestar a sua vida da maneira como você quer. Em outras regiões, creio que isso seja assim. Pensei numa flor, ela brota da minha mão. Então, se eu não tomar cuidado com o que eu penso... Eu assisti um filme há muito tempo, talvez uns 10 anos, e as pessoas viviam dentro de cápsulas. Hoje eu conversando com o Rafael sobre alguns assuntos de inteligência artificial, essa coisa toda,
E eu disse a ele, falei, olha, eu não creio que vá mais do que 20 anos pra gente viver em apartamentos não muito maior do que uma mesa dessa. É uma cápsula. Cara, Talvez você se alimente de uma forma muito fugaz, um comprimido, alguma coisa, mas você tenha uma vida completamente perfeita de forma virtual. Eu não duvido que isso aconteça. então, mas aí eu te pergunto, e se a gente já não tivesse? Pois é, assim? mas será que nós estamos nos preparando para viver isso num desdobramento? Como assim? Nós já estamos vivendo isso porque nós já somos o reflexo de uma consciência maior, Sim. né? Nós somos fruto dessa consciência maior. A gente só não sabe se é uma consciência que gera várias consciências, como se fossem avatares, como se fosse, né? Como se fossem personagens jogados aqui, ou se nós somos um por um para uma consciência, né? Mas nós já falamos em pessoas vivendo vidas, somos nós vivendo vidas diferentes em mundos paralelos. Aí justifica o jogo, né? Justifica o jogo, porque um jogador pode ter um avatar em vários mundos. Pode. Ele pode se replicar. E pode. Ok, perfeito. Mas aí agora, será que nós não estamos caminhando no sentido de replicar isso numa nova camada de existência? numa nova corda? Eu acho que sim. Isso já acontece. Né? Isso já acontece. Né, ainda primitivamente, mas acontece em jogos de videogame, que são cada vez mais imersos. Jogos de realidade virtual. Eu crio escultura em realidade virtual. Né? Eu faço pintura em realidade virtual. Ali eu posso passar dias. Se eu não precisasse comer. Então você tá ali vivendo naquele mundo. Então, se você sofistica, quanto mais você sofistica a realidade virtual. Só que eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer. Porque não tenho essa impressão. Não sei porquê, mas eu não tenho essa impressão. Porque eu acho que primeiro que eu acho que a gente tem necessidade de tato. E isso não pode ser simulado, entendeu? A gente... Até onde nós compreendemos, não. A inteligência artificial tá aí, né? Mas, enfim. Até onde nós compreendemos, não, porque não é tudo químico. É tudo químico. Então, se a gente sente gosto, né? É químico e elétrico. Se nós sentimos gosto, é químico. Se nós sentimos prazer, é químico. Se nós sentimos ansiedade, é químico. Se nós vemos, até o que nós vemos, na verdade, é uma reação química. Tudo é químico ou impulso elétrico. Se isso for reproduzido por uma máquina... Então, mas aí é que os físicos, nem os quânticos, os mais... que já pararam para pensar, eles acham que é muito mais provável que a gente já esteja do que a gente chegar a esse ponto de fazer. Entendeu? É muito mais provável que a gente já esteja nessa situação. E é isso que me faz bugar a cabeça, porque se nós já estamos, a religião disse isso antes. Sim. Se já estamos vivendo numa simulação, ela já disse isso antes. E todos os avatares vêm aqui para te dizer, todos eles, para te dizer que, tipo, olha, não leva isso aqui a sério. Controla o que você pensa, porque o que importa é o que tá lá. Você tá aí porque quer. Você tá vivendo as coisas porque quer, porque uma parte muito importante maior de você escolheu. E aí, então, você vive isso com dignidade, com tranquilidade. Somos deuses, João 10:30. Somos deuses. Então, nós somos reflexo desse Deus. Somos. Reflexo desse Deus aqui, então. Somos. Na sua concepção, nós somos reflexo desse Deus. E isso pode se replicar em muitas outras camadas, em muitos outros universos paralelos, vidas... Enfim, nós estamos, né? Eu creio nisso, eu já falo muito sobre isso, que nós temos outros de nós vivendo em realidades paralelas, só que eu creio que como a fonte é uma só, nós podemos também interagir emocionalmente com esses seres. Podemos, com as outras versões de nós? Todo tempo. Todo tempo. Eu acho que isso acontece todo tempo. Eu morei aqui no centro. Sim. Morei aqui na Conselheiro Ramalho. Sim. Eu não me lembro o nome da rua. Aqui do lado do Marajá. Nesse prédio que parece um navio que agora está sendo reformado. E aí eu tava no começo da minha vida de ator, tava triste com a minha vida de ator, não queria saber dessa vida, tava um pé no saco. Trator é tratado como gado, não quero saber. E aí eu olhei eu um dia saí pra comprar pão
aquela coisa contando dinheiro para comprar pão, e olhei uma versão minha saindo da pizzaria Família Mancini ali. Ah, isso é interessante. Eu olhei, eu vi. Esse cara olhou pra mim, fez assim, falou: fica sossegado que vai dar tudo certo. Aí imaginação minha, né? Só que aquilo me impactou. Eu falei, cara, eu vou pelo menos me tratar bem, né? Pelo menos eu, né? Eu vou me tratar bem para que se a vida me apontar para aquela direção, eu vou tranquilo. E aí toquei a minha vida. Isso aumentou alguma coisa em mim, alterou alguma coisa em mim. Passaram-se talvez uns 4 anos, 5 anos, talvez mais até. Me chamaram para jantar na família Mancini. Eu jantei, quando eu terminei a pizza, eu lembrei desse momento. Quando eu lembrei desse negócio, eu falei, cara, eu vou ali dizer para aquele cara que vai estar subindo na esquina que vai dar tudo certo. Eu tenho esse compromisso com ele. E fiz exatamente isso. Então, assim, eu talvez lá no passado tinha tinha visto uma versão futura. Quando eu me tornei essa versão futura, eu fui ali conversar, tipo, sabe, garantir que o ciclo funcionasse. Eu não ia trair. Eu sei que pode ser piração, soar como piração. Mas eu acho que a gente interage com outras versões de nós que, inclusive, fizeram outras escolhas. Como é que será que deve estar o Pedro que, sei lá, nunca voltou para São Paulo, ficou em Salvador? Esse cara tá lá. Ou ele já voltou, como é que isso impactou a vida dele? Em que Salvador também, né? Em que Salvador? E aí, assim, pode ser tudo piração, mas isso me ajuda muito no meu trabalho, que é criar histórias. Então, esses exercícios, né, que me modificam mesmo, emocionalmente, espiritualmente, eles são, no mínimo, úteis para o meu trabalho. E, no máximo, eu estou conversando com versões minhas. Eu não acho piração, porque se nós analisarmos friamente, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver vidas vividas de cabo a rabo, do começo ao fim. Posso beber água? Claro, deve. Do começo ao fim, e em algum ponto, né? A pessoa termina aquela vivência, aquela pessoa desencarna, né? Passa-se 1 ano, 2, 3, 10, 100. A pessoa simplesmente é como se nunca tivesse existido. Aqui na Terra. Aqui na Terra, nesse Sim. plano. Então, se ela teve uma questão histórica e tudo mais, ok. Se não, ninguém vai lembrar dela, nem a família. Ela vai ser apagada pelo tempo. Uhum. Então a gente vê tudo uma besteira, tudo uma ilusão, tudo efêmero, tudo muito efêmero, muito sutil, muito rápido, né? E muito sem sentido. Né? No sentido mais amplo da palavra. E se nós somos deuses, onde está esse Deus? Né? Tem que ter algum lugar. Então até aí tá tudo certo, tudo tranquilo. Mas nós temos a questão da realidade. O que é realidade para você? É o conjunto de percepções, né? A realidade é a luz, porque a luz refletindo nas coisas. A realidade é o que é o cheiro, é o que eu sinto. São impulsos elétricos, são impulsos químicos. Eu não sei se tem uma realidade fora do meu cérebro, né? Fora do meu cérebro. Mas... Ou fora do meu cérebro. Mas a realidade é esse conjunto doido de percepções. Eu, como voltei de um desencarne, eu sei que tem. Você teve uma EQM? Tive. E aí? Tive. É a base desse livro. Eu vou querer ler. Você tá me dando esse livro? Claro. Entre o Perdão e o Despertar. Uma jornada espiritual. Mas a questão é vidas paralelas, vidas que vivem paralelamente a nós, que são réplicas da nossa, vivendo outras histórias. Né? É aquele momento. Eu vou virar à esquerda. Aí eu viro à esquerda e sou atropelado. Tenho uma fratura nas pernas, me torno um cadeirante. Numa outra versão eu digo, não vou virar à esquerda, eu vou virar à direita, eu continuo andando, continuo com as minhas pernas perfeitas. Numa outra realidade, eu entro numa loteria e jogo e fico milionário. Numa outra realidade, simplesmente eu desisto de levantar de manhã e prestar meu vestibular, não formo naquilo que eu queria. É sobre isso. É sobre isso. E eu acho que em algum momento a gente tem acesso a todas essas consequências e essas experiências, que eu acho que... Experiência é a palavra, né? Eu acho que a gente vem pra cá
para ter essas experiências. Não é para ser bonzinho, não é para lutar por uma cadeira cativa no céu, não é para ser amado, não é para ser odiado. Aqui você tem todas, você tem, a gente tá falando de livre-arbítrio, mas aqui a gente tem a possibilidade. Não posso falar isso porque aí eu estaria negligenciando gente que não tem acesso a nenhum tipo de oportunidade na vida, mas aqui a gente vive, a gente tem a liberdade de viver aquilo que nós escrevemos para nós ao vir. Né? Então, assim, eu acho que isso resolve o problema da injustiça. Né? Por que o mesmo ser humano, né? Então, você tem a mesma espécie, você tem o cara que nasce na África e vive um nível de miséria que eu nem consigo imaginar, e tem eu que aqui no meu posto de privilégios, não sou rico, nunca fui, mas eu reconheço os privilégios que eu tenho. Você come todo dia, né? Como todo dia. E sou capaz de lutar por aquilo que eu quero. E por que tá essa injustiça toda? Né? Eu acho que isso a religiosidade me explica muito bem, assim. Né? Você optou por isso. Você tá vivendo aqui. Tem gente que tá vivendo o mesmo jogo no modo hard, no modo medium e no modo easy. Então, assim, e mesmo essas pessoas que vivem no modo easy não vivem em todos os segmentos, né? Pessoas têm terríveis limitações, tá ali com grana, mas tem terríveis limitações que impedem dela, que dificultam a vida, né? Então, enfim, eu cresci com algumas limitações que eu precisei superar para poder ser quem eu sou hoje. Essas religiões são suportes desses servidores? Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que é um bom modo de entender, né? Elas são o manual, né? Manual, né? É o manual. Então, tipo, você olha assim e você fala, cara, não tô entendendo aqui, velho. E aí você recorre ao... Mas tem muito suporte pirata, né? É lógico. É lógico. Então, só que como é uma realidade complexa, é um jogo complexo, você encontrar a verdade também, né? Encontrar o manual também é difícil. Então é complicado. Mas ainda tem uma fonte que eu acho que é a melhor de todas, que é aquela que você faz consigo mesmo, assim, parando, meditando, etc. E você começa a ver as linhas de código caindo. Tá, mas a culpa... Então, o problema é a culpa, né? O problema é a culpa. Se eu tô vivendo numa realidade falsa, que culpa eu teria? Tipo, se eu tô aqui... É um treino? É um treino. Posso errar quanto eu quiser? Pode, mas você nunca tá livre de viver as consequências, né? Então, você matou uma pessoa, você vai ter que lidar com as consequências disso. Porque eu acho que tem mesmo algumas coisas que são muito ruins pro espírito. Por exemplo, matar a pessoa, você tá matando a existência. É uma forma de se matar também. Você tá matando o outro, que é você, em muitos aspectos, né? Então você tá eliminando a existência. Você quer eliminar da existência, brother. E eu acho que isso é anticriação. E se é anticriação, é antideus, assim. Mas o que eu penso a respeito existe alguma forma de controle maior. Porque mesmo que nós fôssemos uma experiência, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mesmo que a gente seja uma projeção, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Não vamos entrar no mérito, porque eu acho que a coisa é muito maior. Claro. Mas uma vez sendo, né, nós nos livraríamos de uma consequência maior dentro do plano espiritual, porque tudo é uma questão, eu creio em acordos. Sim. Em acordos. Que é mais ou menos o que você poderia fazer num teclado de um computador, né? Ou numa tela, seja onde for que você teclasse, o que você queria vivenciar aqui. Porque se é um jogo, você está também escolhendo as armas que você vai jogar e como você vai jogar. Nem sempre é a melhor arma, nem sempre é a mais boazinha, mas você está escolhendo. Quando você vai para um videogame, né? Você vai brincar com as armas que você puder comprar, que você puder adquirir, enfim. E matar é uma opção ali. Matar é uma opção ali. Então aqui na nossa realidade aqui, vamos chamar assim, você tem guerras acontecendo, uma pessoa tem o poder de eliminar zilhões de vidas, tá? E morte se transforma em número. Simplesmente, estatística de número, né? Quantos caíram de um lado, quantos caíram do outro. E isso tudo parece tão ridículo, né?
que às vezes parece que realmente é só um jogo. É. Que realmente é só um jogo, porque não justifica. O que leva milhares e milhares de pessoas a entrar numa guerra que elas não tem nada a ver com isso? É. O que leva a pessoa a continuar apertando o gatilho? Eu não sei. É isso. É o condicionamento, né? É o condicionamento. Eu acho que a pessoa tá ali condicionada. É por isso que eu... Ai, cara, esse assunto é tão complexo, porque... Que bom. Né? Adoro complexidade. Porque esse negócio da culpa é muito doido. Eu realmente acredito que tem alguns espíritos que, sei lá, fazem uma maldade específica, ou muitas, na Terra, e aí ele nem passa pelo umbral. Nem passa pelas zonas intermediárias. Porque ele se tocou. Tipo... não, isso aqui não é... Isso aqui não... Não, eu entendi. Só que o que impede a evolução dele é a raiva que ele deixa nas outras pessoas. E aí, é complicado, porque, peraí, ele acordou. Elas não. Então ele tem que voltar e a fazer que, tipo, ó, acorda. Sabe? Então eu vejo histórias assim. Eu vejo muitas. Eu li muitas histórias assim é que na literatura espírita ela vai muito pra questão da religião, porque ela precisa de catequizar, é muito louco isso, não sei porquê. Uhum. Mas é tudo isso. Imagina que isso, tipo, eu te fiz muito mal porque eu tava testando os limites do que eu podia fazer nesse jogo. Te fiz muito mal. Eu nem me toquei no que eu tava fazendo. Mas te fiz muito mal. Aí eu saquei que era um jogo. Aí como é que eu chego pra você que tava todo lascado, sem nenhuma condição de pensar sobre o pós-vida, e morrendo de ódio de mim, e falar, ei, é só um jogo. Sacou? Mas se tudo é uma simulação, escolhe-se o peão, escolhe-se o bispo, escolhe-se tudo. Tudo. Então, cada pessoa que estaria aqui seria simplesmente uma peça escolhida dentro do tabuleiro. E não poderia ser outra coisa. Ela foi escolhida para ser aquilo, é isso? Ela foi escolhida para ser aquilo. Vamos supor, é por isso que eu acho que é um jogo individual. Ele não é, ele é tanto um jogo coletivo como individual. Assim, você resolve os seus problemas coletivamente, mas eu acho que a sua jornada é individual. Você é um personagem complexo, que viveu a vida que viveu, uma pessoa que não fez nem tanto bem, nem tanto mal, mas enfim, tá se realizando. Só que pra mim, você é uma pessoa muito ruim, porque você cometeu um ato ali que me prejudicou demais. Me prejudicou muito. Né? Então, ali, na minha vida, você cumpriu esse papel. Do outro lado, quando nós dois despertarmos, entendemos, eu vou te agradecer por ter cumprido esse papel. Porque não fosse isso, eu não teria cumprido o script que eu escrevi pra mim. Eu precisava aprender tal coisa. Eu precisava vivenciar tal storytelling. Era isso que eu queria pra mim. E você garantiu. É a história do Judas. Judas não traiu Jesus Cristo, segundo algumas linhas de... Não traiu. Ele nasceu para isso. Ele garantiu para que... Ele garantiu. O trampo dele era esse. Era. Então você vê que se você começa a ampliar demais, a diminuir a importância dessa realidade, você começa a entender esses acordos que você está falando de uma forma um pouco mais tranquila. E aí a raiva vai embora, o ódio vai embora. Vai e faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Então, quer dizer, é uma prova cabal de que... Só que se eu não sentir o ódio, se eu não sentir a raiva, eu não vou aprender. Então tem gente que cumpre esse papel na nossa vida, assim, sabe? E a gente cumpre esse papel também. Né? Então, tipo, eu me considero... Eu tento ser uma pessoa ética, eu tento ser uma pessoa... Né? Não tô aqui buscando um lugar cativo no céu, mas eu tento ser uma pessoa boa. Mas eu sei, eu já fiz besteira de forma, às vezes... Tipo, sabe aquela coisa? Cara, por que eu tratei aquela pessoa daquela forma? E aquilo prejudicou o dia dela. E aí você vai tentar recuperar o estrago e não consegue. Não. E aí você fala, cara, não consegue, fiz merda, não consigo, e a dor foi causada, nada que eu possa fazer. Então, assim, é bom que ela fique bem com isso e eu vou ficar bem com isso. Vou fazer o que puder pra reparar se me for solicitado. Se não, tá tudo certo. Tá? Eu não vou carregar esse negócio aí, porque senão a minha vida vai pra casa do caralho. A gente tem que ter noção que esse peso não nos pertence, né? Não. Esse peso não nos pertence. Eu sempre falo sobre essa questão da pessoa tentar se tornar Joana d'Arc, né? Ou Don Quixote de La Mancha. Não dá. Não dá. Não é sobre isso, né? Você tem que curar o que está à sua volta, tentar melhorar o que está à sua volta, porque muitos de nós viemos com esse propósito
né? Fomos criados com esse propósito. Eu não consigo ver minha vida diferente disso. Mas vamos lá. A ciência já deu umas beliscadas na questão de que essa vida é um jogo, né? Essa vida é um game. A ciência já beliscou. De vez em quando aparece um cientista e diz assim, olha, essa realidade é virtual, né? É uma coisa assim que pode não ser isso, né? A gente pode estar aqui simplesmente num grande jogo, há pouco tempo atrás discutiram até mesmo o satélite, a Lua, né? Como se fosse produzida. Dizem que artificialmente, diz que ela recoa, ela dá eco, como se você batesse numa coisa de metal, né? Tem gente aí falando que ela é produzida artificialmente. Quer dizer, a gente iria mais longe ainda, quer dizer, é um grande servidor brincando com isso aqui, sabe? A gente começa a questionar muitas coisas aí. Eu acho que conforme a física quântica, pelo que eu entendo da física quântica, ela é a ciência das pequenas coisas, né? E os caras vão olhando cada vez mais para dentro da matéria e vai descobrindo que a matéria é feita de coisa alguma, né? Então não é nada, a matéria não é nada. Tudo tem um campo eletromagnético, muito que bem, né? Porque senão a gente as nossas mãos iam atravessar aqui tudo e tal, não sei o quê. A gente tem uma proteção, na verdade. E todo objeto tem essa mesma proteção, né? E todos nós também temos e tal. Mas ao mesmo tempo, coisas da mesa vêm pro meu corpo e vice-versa. E aí você vai pegar cada um desses átomos, ele é feito de nada. Ele é feito de um negócio que a gente chama de informação. Né? E aí o acúmulo desses átomos, eles vão criando informações mais complexas e estamos aqui. Só que assim, existe mais espaço. Qual foi a distância? Isso foi aquele físico famoso. Um átomo tem 2% só de matéria que ainda se acha sólida. Mas daqui a pouco vai ver que não é sólido também. Então, quer dizer, a gente não sabe nem do que a gente é feito. Não. Né? Então, de luz. De luz. A gente é feito de luz sólida, né? De luz, literalmente, porque tem lá os elétrons rodeando a gente o tempo todo, a gente é rodeado por luz o tempo todo. Então, assim, a gente é feito de informação, de pixels, né? A gente pode chamar de pixels. E na verdade, essa questão sólida é se você levar em consideração a visão. Eu vejo que existe uma matéria em você, assim como tem nesse microfone, nesse copo, nessa estatueta, enfim. Se eu não tivesse o dom da visão, se eu não tivesse a possibilidade da visão, eu teria o tato. Se eu não tivesse o tato, não existia nada nada no mundo que fosse matéria. Eu não sentiria nada. Não sentiria nada. Eu não sentiria nem eu mesmo. Então, tudo é uma questão química também, nesse sentido. A gente tá falando de realidade paralela, me lembrou um caso. Eu me mudei para uma casa. Sim. E essa casa é grande, né? E aí, eu tava muito frio, eu tava vestindo um poncho. Eu tava meditando muito naquela época. Eu dei uma parada por conta de trabalho. Eu tava meditando muito. E tava pesquisando um pouco de viagem astral. Eu tava tentando entender. E passei a ter muitos sonhos, muitas coisas, né? De experiências de dormindo, etc. Aí uma vez, eu acordei, eu levantei da minha cama, eu tava com meu poncho. Eu levantei da minha cama, eu olhei e falei, eu tô no meu quarto, mas não tô no meu quarto. Esse quarto não é meu. Sim, terrível aí, isso. Eu vou andando, eu tô andando. Aí vi, tem mais 2 quartos na frente, tem um banheiro. Aí uma mulher sai no quarto da frente, que é um quarto de visitas, é um quarto de criança. Uma mulher sai e me vê. E aí eu vejo o que ela tá vendo, que sou eu de poncho. Aí ela faz um negócio meio de tipo como se estivesse vendo uma assombração. E eu percebi que eu era o fantasma na minha própria casa. Ali eu tive uma experiência muito louca do que entendi mais ou menos o que poderia ser uma realidade paralela. Eu tava na mesma casa, vivendo no outro tempo e lugar. Só que eu me desloquei do A para B e fui invadir um outro servidor. Sem querer. Ou intencionando, né? Só que meio que... Um erro de sistema. Eu acho que eu fui sem querer, mas fui. E aí aquela outra pessoa viu. Então toda vez que aí quando eu medito muito, eu vejo coisas, né, na minha frente. Eu vejo silhuetas, pessoas mesmo não, mas silhuetas e tudo mais.
Né? Eu falo assim, cara, para eu mudar de um servidor para outro, eu tenho que fazer isso vibrando, mudando o meu estado emocional e assim a forma como meus átomos vibram. Que aí eu consigo captar tudo o que tá acontecendo aqui e agora, assim. Os tempos coexistem? Coexistem. Ah, mas não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida enquanto Pedro Ivo. Não sou dono da verdade. Ninguém é. Né? Então, tipo, eu não tenho dúvida, mas que há dúvidas há, né? Mas eu baseado aqui nas minhas experiências, tempo e espaço é literalmente uma ilusão, é uma forma de organizar o jogo. Eu já tinha passado pela minha EQM e um dia, numa fazenda que meu pai tinha no interior de São Paulo, e a família da minha tia era maior, ela ficava com a casa maior e nós ficávamos com a casa menor. E essa casa maior era do século XIX, século XVIII, por aí. Era uma casa muito estranha. E a gente tinha algumas experiências com ela, né? E eu sempre me via passando por um meio de dois bancos, cheio de homens pretos, já velhos, e eles tinham um carinho enorme por mim, e eu por eles, e eu dava na mão para uma menina, que seria minha irmã, mas eu não tenho essa irmã. Tenho duas irmãs, mas não era essa a minha irmã. Na época eu tinha só uma das irmãs que eu tenho hoje, né? A outra nasceu muito tempo depois. Eu entrava na casa, todo dia a mesma história. Um belo dia eu entro por uma porta, entro num quarto que seria um quarto de um primo. Quando eu entro no quarto do primo, não era quarto do primo. Tinha uma moça sentada, escovando o cabelo, tinha uma mulher preta escovando o cabelo de uma mulher branca, e ficou muito claro para mim que aquilo estava errado, que aquilo estava estranho. E aconteceu a mesma coisa. Ela se assustou comigo e nós dois gritamos. Pois é. Então, às vezes a gente, mesmo vivo, Contei é um fantasma, né? resumidamente. É isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que às vezes a gente é o fantasma da vida de alguém, mesmo estando vivo, a gente, sabe? Isso literalmente, assim, pode ser, ou, né, psicologicamente, mas eu acho que eu tive outra experiência doida. Essa experiência foi muito doida. Meu pai, foi um mês antes do meu pai morrer. Eu morava em Salvador e eu comecei a ter sonhos repetitivos, muito repetitivos. Eu tava no meio do mar, eu morava mais ou menos à beira-mar, então não era estranho. Eu tava bem no alto mar, não tinha nada à minha volta, só o horizonte, e formava uma coroa de onda que ia cair na minha cabeça. E caía. A coisa chegou num ponto, eu com 17 anos, eu ia dormir sabendo que ia acordar naquele lugar. E acordava. Acordava e tentava de toda maneira impedir que aquela onda caísse sobre a minha cabeça. Mergulhando. Eu já sabia que eu estava sonhando, então eu mergulhava sem medo e me agarrava e não dava aquela onda cair na minha cabeça. Aí a minha madrasta, ela tirava tarô. Ela tirava tarô e aí eu perguntei sobre esse sonho no tarô. Ela falou assim, ó, ela fez uma interpretação e disse que seria a primeira vez que eu lidaria com algo que eu não podia controlar. Então esse sonho significava isso. Então não importa o que eu fizesse. Isso coube, né? Na interpretação me satisfez. E aí, foi bom, tudo bem, vamos entender. Tive mais uma vez esse sonho, algumas vezes esse sonho, e meu pai morreu. E aí eu entendi, com a morte do meu pai, que tipo, não existe controle. Né? Meu pai morreu no momento em que eu tava no auge da minha treta com ele, que eu precisava me entender com ele. Então, ali eu entendi que, tipo, bicho, let it go, né? Tipo, a gente é obcecado por controle, principalmente a gente que a gente tem essa curiosidade, esse ímpeto pelo extrafísico, a gente tem, na verdade, o que a gente quer, na verdade, é controlar a nossa realidade, né? Impedir que coisas ruins aconteçam. E não tem isso, cara. Quanto a seu pai, deixa eu te dizer uma coisa. Acho que é oportuno. Quando acaba alguma coisa, inclusive uma existência, é porque tinha que acabar e não tem nada a ser resolvido. Porque só termina quando acaba mesmo. Termina quando acaba. Não tem jeito. Tá? Não tinha mais nada para resolver. Mas se os tempos coexistem, então o desencarne não existe. Porque o seu pai ainda está vivo. Sim. Mesmo nessa nossa realidade.
Mesmo. Ou numa realidade paralela dentro de uma outra realidade paralela. Isso. Porque ele continua. Ele continua acordando todos os dias, indo comprar o pãozinho dele, lendo o jornalzinho dele, como se nada tivesse acontecido. Ele tá agora, em 1997, perguntando se eu quero lavar o carro. Ele tá fazendo isso agora. Eu só vi uma vez. Será que o mundo já tá em 48, 56? Nós estamos aqui nessa simulação ainda, em 2024? Então, mas possível? É que tá. Por que a gente tá vivendo essa faixa de tempo, nesse tempo? Por quê? Por que a gente escolheu esse lugar, esse tempo e espaço? Essa é a pergunta que eu me faço. Eu assim, nossa, que tempo louco pra estar vivendo. Porque a gente tá tendo uma revolução tecnológica muito grande, tá tendo uma crise existencial coletiva muito grande. E é o melhor tempo para se viver. Nunca teve tanto tempo de tanta certeza, né? E de tanta estupidez ao mesmo tempo. Exatamente. Porque não é possível. Exatamente. Então eu acho que a pergunta que eu te devolvo é essa. Por que a gente escolheu viver coletivamente aqui, esse tempo e espaço? Por quê? Então, eu adoro, cara, não sei, acho que eu vim querendo mesmo, porque eu amo estar aqui. eu amo sem apego, eu vou adorar morrer, cara. Juro por Deus, eu vou adorar estar do outro lado e olhar pra trás, ou tirar o óculos, ou me olhar como você teve uma equipe, você deve ter se visto ali, desfalecido de algum momento, e você foi orientado, tipo, você vê, nossa, voltei à realidade. A realidade pátria, whatever. Mas que experiência louca que foi. Porque se o tempo coexiste, ele deixa de existir também, né? Ele deixa de existir também, que é um outro paralelo bem interessante. Outro paradoxo. Falando em paralelos e paradoxos, vamos lá. Você, evidentemente, já estudou sobre terror noturno. Aquela... Parestesia do sono. Já. Tá. Você crê que aquilo também é uma vinda de seres de dimensões paralelas? Aí eu não sei. Porque essas coisas acontecem quando você tá emocionalmente frágil, né? Não posso falar do ponto de vista... Porque nós estamos saindo agora, desculpa interromper, mas nós estamos saindo agora da questão dos nossos mundos paralelos. Nós estamos falando de outros mundos, de outras existências, de outros... Que interferem na nossa. Que por acaso, por algum defeito, né, dos servidores do universo, essas criaturas chegam até nós. Então, elas hackeiam, né? Elas hackeiam. Vamos falar, olha, vamos falar sobre hackeagem. Como é que é? Não é hackeagem que fala, como é que é? Hackeagem mesmo, não é. Eu não sei o verbo, né? Não sei se é hackeagem, hackeado, seja o que for. Ou seja, é o hack. É o hack espiritual. É o hack espiritual. O que eu acho que nenhum sistema é perfeito. Né? Eu acho que é como essa realidade aqui, ela é feita por mentes muito evoluídas, mas falhas de alguma maneira, não sei. Algumas pessoas conseguem burlar o sistema, algumas criaturas. Eu não vou falar criaturas porque você meio que diminui, não. Outras pessoas mesmo, do outro lado, conseguem burlar esse pro bem ou pro mal. Algumas pessoas são como administradores do servidor, então têm acesso aos códigos e conseguem aparecer para você, se você quiser, conseguem realizar alguns milagres. Outras pessoas conseguem... Milagres... Você entrou num assunto complicado. Então os milagres, não. É porque eu agora vou fazer uma provocação, claro, vou perder essa. O milagre então pode ser simplesmente uma inteligência que mantém uma ligação com essa vivência aqui, que é simplesmente alguém nos servidores assim. Bom, tá na hora de fazer um milagre aqui. Eu acho que sim. Você tem muito a vontade do indivíduo, que isso é uma força gigantesca que a gente negligencia. Essa força é milagrosa. Então é aquele momento que você toma conta dos átomos à sua volta, né? Que a gente domina esses átomos aqui. E aí a pessoa consegue operar algumas que a gente pode chamar de milagre. E às vezes é alguém lá de fora que hackeia o sistema. Que hackeia, assim, ou é o administrador, que tem a fonte ali, que vai lá e fala assim, não, peraí, vamos melhorar a dona Dondoca ali, ó. Mas isso vai trazer consequências, mas vamos melhorar a Dondoca e vamos entender, vamos ver como é que a galera se... Vamos ver como é que funciona. Vamos ver o que acontece.
Aí vai lá e faz um milagre acontecer ali. E aí, só que aquilo ali, pra espiritualidade, é uma mudança de código, cara. É um comando que ele dá. Eu tô usando uma linguagem computacional, mas exatamente assim como eu vejo. É um negócio meio assim. Bom, e nós estamos falando de linguagem computacional, estamos falando de ciência. E a pergunta ficou meio soltinha nesse sentido. A ciência já consegue comprovar alguma coisa? Nesse aspecto, É. a ciência tradicional, não. Olha, se consegue, porque a ciência também é política, né? A gente tem uma preocupação, e eu acho que nem é. A gente fica obcecado com essa coisa de que a ciência tem que. A ciência, para mim, não tem que nada. Ela tem que explicar a realidade, ela tem que explicar como a realidade se comporta. Sim. Não o sentido das coisas, né? Mas eu acho que a realidade, sim, a ciência, sim, ela já tem explicações para tudo. Eu vou citar um exemplo aqui, que isso é esquecido pela gente. Chico Xavier foi um cara estudado. Foi um cara estudado pela KGB. O cara foi estudado pela CIA. Os caras iam aqui com máquinas para medir a aura dele. Por que a questão da áurea é áurea? Áurea foi minha avó. Porque essa questão da aura, ela é tratada no campo da paranormalidade e do misticismo. Não é. O campo eletromagnético, ele é concebido, ele é entendido, ele é percebido como uma realidade. E algumas pessoas têm um campo eletromagnético, que a gente pode chamar assim, né, bem mais expansivo que outros. E você tem mecanismos de leitura disso. Então, assim, o Chico Xavier, que foi um cara que operou milagres, toda terça-feira. Tipo, pra ele fazer um milagrezinho era uma coisa tipo... Ele olhava e acontecia. Fora todo que a gente conhece, todos os milagres que ele notoriamente protagonizou. E foi o cara estudado de ponta a ponta. E ninguém contradiz Chico Xavier em nada. Nada. A ciência não contradiz. Os psicólogos não contradizem. Os religiosos não contradizem. Os ateus não contradizem. Ninguém contradiz. Só que o que me irrita na postura da ciência é... ele é um fenômeno. Ele confirma a regra. Pô, porque só ele é assim. Não, mas peraí. Se ele é esse fenômeno milagroso, por que a gente não ouve o que ele quis dizer? Para replicar, né? Então é na mesma proporção que nós somos todos Jesuses em potencial, somos deuses, nós somos Chico Xavieres em potencial. Sabe? Então só que ele tem, né, o que depõe. Enfim, Chico Xavier não dá pra você, né? Não é parâmetro mesmo. Um dia eu coloquei isso no podcast e foi terrível, né? Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de botar a cara a tapa. Mas se nós temos o livre-arbítrio e caminhamos para a angelitude e podemos passar da angelitude porque fomos criados para isso, um dia nós podemos ser um Messias em qualquer parte do universo. Em qualquer realidade paralela. Em qualquer realidade paralela. Né? Isso é real, né? Não dá assim, né, gente? Não dá nessa realidade aqui aparecer o Messias, né? Não dá, gente. Somente ressuscitando cadáveres aí no cemitério, rezando sobre defuntos, não dá, né, gente? Vamos combinar. Eu sei de que você tá falando. Vamos combinar. A gente tá falando assim, a passant, né? Tá falando assim, a passant. Mas não dá, né, gente? Não entra nessa, não. Não entra nesse gás, não. Vamos respeitar a figura do Cristo, a figura do Messias, vamos respeitar, né, o bom senso e a inteligência básica das pessoas, pelo amor de Deus. Exato. O ser humano precisa de respeito, né, acima de tudo. Exato, também acho. É muito acho básico. que a crença dos outros precisa de respeito. Precisa respeitar, pelo amor de Deus. Não vamos brincar com o sagrado, com o divino, não, né? Não. Vamos manter. Não importa em que realidade paralela você está, não importa. A divindade, é o centro de tudo. E o que nós estamos falando aqui não é a negação da divindade. Pelo contrário, a gente só está entendendo, tentando entender quão mais profunda essa divindade é. Né? É isso. Outras formas de entender, interpretar a divindade, de investigar. Porque eu acho que esse é o propósito da nossa vida. Eu acho que tanto eu como você, qualquer religioso, qualquer ateu, todo mundo olha para as questões do espírito e as questões do invisível com muita curiosidade, né? E eu acho que a gente tem que ter essa humildade, mas não é aquela humildade que te paralisa, não, é aquela humildade e ímpeto, né? De descobrir, de refazer os seus conceitos, de respeitar os conceitos dos outros e viver a sua espiritualidade, porque eu acho que tudo existe. Tudo existe.
nós vamos falar sobre buraco negro daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre Entre Mundos, que é esse livro, né? É isso. De Rodrigo de Oliveira e do nosso convidado aqui, Pedro Ivo. Escrito a 4 mãos, esse aqui? Foi a 4 mãos. Que maravilha. Eu tenho uma saga de livros e quadrinhos do Cidadão em Comum, onde eu apresento um universo de heróis e de super pessoas, publicado pela editora Conrad. Aí eu preciso. Sim, isso é importante. E aí, esse aí foi uma outra ideia que eu tive, né? Que eu acho que tinha um potencial enfim, de virar um bom livro, ou virar uma boa série de livros. E aí, só que eu não tinha tempo de escrever, eu chamei, fiz um compilado do que eu achava que deveria ser esse universo e mandei pro Rodrigo. O Rodrigo de Oliveira é um cara que escreveu a Saga dos Mortos, ele escreveu as Crônicas dos Mortos, escreveu muita coisa de zumbis, e ele mistura, né? Ele não é só um cara que escreve para dar medo, assim, ele cria umas coisas, umas novelas muito loucas, e eu achei que ele poderia ser o parceiro ideal para esse projeto. E aí o Entre Mundos é isso, é sobre uma galera que descobre um aparelho, descobre não, eles estão lá montando um protótipo de smartphone e aí de repente aquele protótipo dá errado, mas ele começa a captar as vozes dos mortos em volta. Olha só. E aí eles começam a entender o que vão fazer com esse aparelho. O Rubens, que é o cara que criou esse aparelho, ele é um cara meio ganancioso, falou assim, pô, vamos fazer dinheiro, vamos resolver o problema dos mortos e vamos fazer dinheiro. E aí você vê a tentativa deles de fazer dinheiro e esse aparelho e morto não pode falar, né? Porque quando o morto fala, o vivo fica... E aí, como é que vai fazer? E aí, aí o sistema todo começa a cair em cima das crianças, porque são jovens, né? Mas um pouco mais velhos. E a treta toda tá aí. Então, tipo, essa é uma história de fantasmas onde o perigo somos nós. Somos nós. E eu tô aqui, já tinha falado com você antes... Estou encantado com o acabamento desse livro. Tá lindo demais, né? A editora Faro mandou bem. É um livro muito bem. Editora Faro. Faro, olha Faro só, gente. Incrível, viu? Um acabamento incrível. É tão bom ver um livro tão bem acabado, não é? Bonitinho, né? Não, é porque é respeito ao leitor, respeito ao autor, sabe? É uma coisa assim que... dá gosto de você olhar, não é? Então dá prazer em você ler. Precisamos voltar a ter bons livros, bem acabados, bem feitos. E eu vou falar, eu trabalho hoje com 2 editoras, que é a Conrad e a Faro. E eu acho que o tratamento que essas editoras têm com o autor... É diferente, né? Desculpa se eu vou fazer algum merchan aqui. Mas, não! Porque eu acho, se é do bem, vem. São 2 empresas que tratam muito bem, assim, sabe? O autor, todo o processo, porque é muito desgastante escrever um livro, publicar um livro é muito difícil. Então, eu sei bem. Eles tratam a gente muito, muito bem, assim. Então, eu acho que vai... Aí você vê no resultado, né? É maravilhoso, né? Um livro incrível, né? Eu já conheço a história, já conheço mais ou menos todo o enredo, né? Mas é incrível você vê um livro hoje, quando as pessoas estão questionando se estão lendo ou não livros físicos, livros materiais. Tá aí, né? Tá aí a prova. Eu tô às voltas, a gente tá gravando esse episódio e a gente tá na semana da Bienal do Livro, né? Em que eu passei o último final de semana e vou passar o próximo. E assim, são quase 1 milhão de pessoas no evento. E eu quero já aproveitar e falar também Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, que é um livro, que é meu último livro, e ele fala sobre essa minha EQM e sobre o mundo espiritual e a minha caminhada espiritual. Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual, eu, Ivan Martins, esse que vos fala. Garoto, mas esse aqui é o seu presente. Obrigado. Esse é o presente. Depois nós vamos fazer as nossas trocas de dedicatória. Perfeito. Buraco Negro. Buraco Negro. Antimatéria, né? É antimatéria. Mas pra onde vai, né? Pra onde vai? Eu não sei. Os físicos, divulgadores científicos que a gente tem aí que são ótimos, nunca... O Cariani não. Cariani, eu não sei quem é o... Nossa, eu tô cometendo uma gafe aqui. Não, é porque realmente dá falha às vezes, também esqueci. E eles falam que é um eterno cair ali. Ninguém sabe o que acontece com a matéria quando vai pra lá. Eu, muito menos. Mas
As teorias são que tem buraco, tem até a teoria do buraco branco, né? Porque você tem um buraco preto, Tem o branco. tem o branco. Agora Né? eu vou fazer uma sacanagem. Tem o Que- amarelo, que tem o deve- azul, tem o vermelho. Aí, cara, Tem buraco toda a cor. representatividade no universo tem que ter pra todas as coisas. Tá? E que Diversidade. é que tudo, a grande dúvida filosófica é o que entra pra onde vai, né? Para onde vai? Vai pra algum lugar. Na natureza, as coisas, né, elas vão pra algum lugar. Então, não sei, pode ser um outro universo. Só que isso, como é que a gente encaixa a teoria do multiverso aí? A gente precisa Mas tentaram simular uma máquina, né? o Aquele reator, né? esqueci o nome. O colisor de partículas? Exato. É. Porque a ideia é que você pudesse transmitir matéria igual você pode transmitir, por exemplo, uma ligação, uma voz do rádio, né? Então, mas isso é questão de tempo também, né? A gente consegue transmitir átomos, né? Tipo, informação de ponto A para ponto B, isso já acontece. Se você imagina que voz também é material em algum sentido, que também é energia, também é vibração, Também vibração a gente já transmite. já transmite há muito tempo, né? Na velocidade da luz, inclusive. Exato. Então, daqui a pouco vai ser a nossa consciência. Eu achei muito bonitinho, cara. Eu acho que foi ano retrasado que eu fui numa feira e tinha um cara que não podia ir na feira e eles disponibilizaram alguns robôs que a pessoa fica logada num Zoom, a pessoa fica andando. Pô, vem cá ver essa aqui. O cara vem, nossa, que legal. E olha aqui, olha pra cima, olha pra baixo. Né? Então, daqui a pouco você pode transferir a sua consciência para essas coisas e você começa a andar por aí, ou manipulando robôs, enfim. Mas isso é viagem de escritor. Não acho, não. Não acho, não. Depois que eu vi os exoesqueletos, depois que eu vi tantas coisas, tantas possibilidades, eu acho que nós estamos Eu acho que nós estamos no momento mais incrível da história. Eu também acho, eu não tenho a menor dúvida. No momento mais incrível da Eu história. tenho a menor dúvida. Eu tenho visto, né, com algum horror, porque infelizmente a dignidade do ser humano, a moral, não a moral, não essa moral, essa moral porca que estão falando aí não, essa aí é outra história, o que estão falando é de preconceito, de outras coisas, mas eu acho que a moral no sentido de cuidar do outro, sabe, no sentido de empatia e tudo mais, eu acho que apesar de que ela não acompanha a evolução, né? Mas nós estamos chegando num ponto que vai ter um embate, né? A moral não acompanha a evolução Tecnológica, tecnológica. Então, mas aí é que o caldeirão, né? Que começa a esquentar, né? Porque, porque, assim, eu acho que o ser humano, ele é tão propenso pro bem quanto pro mal, né? É muito doido que no mesmo planeta a gente tenha Hitler e Chico Xavier. E eu tô falando assim, dos ilustres. E contemporâneos, né? Viveram no mesmo, contemporâneos. Viveram no mesmo tempo, né? Exatamente. E pra não falar só de Chico Xavier, você tem Einstein e Hitler, que vieram do mesmo país, né? Então, assim, como é que o símbolo do avanço e o símbolo do atraso saem, às vezes, da mesma casa? Dois peões, né? Então, eu não acho que a gente seja uma espécie muito ruim. Eu acho que a gente tem propensão para as duas coisas e a gente está aos poucos tomando coletivamente essa escolha para onde é que a gente vai. E eu acho que a gente escolheu o lugar do bem. A gente escolheu o caminho mais progressista, sem querer falar de progressismo político. Eu tô falando, claro. A gente resolveu ir pro... Eu boto muita fé na humanidade. Tem um otimismo que Não, isso aí é fundamental. Eu também creio no ser humano, apesar de tudo que tem acontecido, mas eu mesmo explico, né, sempre, no meu livro eu falo sobre isso, sobre amor. Eu digo que não tem, apesar de, desde que, né, amor é amor. Amor é amor. Então eu confio, sim. Eu confio na humanidade. Só que eu creio piamente que existem duas espécies sobre a Terra, bem definidas e chamadas de humanas. São duas espécies? Eu tenho certeza disso. Existem seres que estão aqui, é uma outra espécie, e está aqui simplesmente para quebrar, para destruir, para colocar mesmo, para botar para quebrar mesmo, tá?
e existe uma outra espécie que está aqui para tentar controlar esse poder. Mas eu acho que o Eu acho que isso é espiritismo, muito claro, isso. o espiritismo de alguma maneira corrobora isso. É. Ele corrobora, ele afirma coisas parecidas, porque você tem outras humanidades, né? Tem. E aí o planeta é muito louco, cara. Se você lê a literatura espírita assim pela ótica da ficção científica, você não existe construção de universo mais bem elaborado. E aí eles falam exatamente isso, assim, que tipo, você tem várias humanidades coexistindo aqui, e aí de repente você pode ter duas, né? Ou não sei como é que. Eu sou muito pequeno para dizer essas coisas. Não tem essa questão de pequeno ou grande. A questão é, nós estamos conjecturando, né? Nós estamos fazendo análises nessa questão toda. A gente está vivendo uma realidade completamente nova. Mas tem uma ótica que eu gosto de observar, que é a seguinte: o planeta ele é um terreno para a experiência, né? Ele é um lugar onde onde a vida A Matrix é isso? é um terreno. É um terreno de experiência. Os planetas são isso. É um lugar onde você vai para ter experiências, certo? E tem muitas organizações e tipos de humanidades diferentes que reclamam o direito pela experiência nesse terreno. Eu acho que a grande sacada é essa. As guerras que a gente vê aqui na Terra são reflexo um reflexo muito pequeno, inclusive, das guerras que tem do outro lado. E qual é que é o lance? É ocupar a Terra. É ocupar a Terra. Então, isso se dá espiritualmente, mais do que invasões interplanetárias. E eu acho que isso a gente tá safe. As pessoas estão presas ainda na questão material. Eu falo muito isso aqui. Invade pelo espírito. Invade pelo espírito. Então, tipo, é a qualidade do espírito que vem à Terra. Não são os espíritos evoluídos que determinam quem encarna ou não, só eles. Eles têm acesso à maior parte, né, das encarnações. Mas nem toda encarnação é um projeto divino. Todas são. Mas nem todas vêm de fontes da hora. A divindade ela é mais ampla, né? Mais ampla. Existe. Tá além do bem e do mal, né? Tá além do bem e do mal. E existem razões que a nossa razão desconhece. Desconhece. A gente filosofar sobre Deus é falar sobre o impossível, né? Nessas condições agora? Nenhuma. Impossível. Nenhuma. A gente não tem acesso a esse conhecimento. Seria até pretensão. Né? Então, assim, eu acho que o palco, tipo, o conflito interior que nós vivemos, o conflito exterior que nós enfrentamos, tudo isso é reflexo de um conflito que existe nas outras dimensões dessa realidade aqui. Quais seriam, para você, as implicações éticas de viajar entre essas realidades? Éticas, eu acho que é a mesma implicação ética que eu preciso, cuidado ético que eu preciso ter ao sair da minha casa para chegar até aqui. Eu acho que se eu pudesse conscientemente me transportar para realidades paralelas, eu tentaria não bagunçar muitas coisas. Né? Eu acho que é a ética que você tem de convivência. Né? Tipo, não existe isso. Então, por serem paralelas, uma está ligada à outra, né? Se eu bagunço a realidade do meu outro Pedro, o outro Pedro bagunça a minha. Claro. Né? Então, eu acho que é o poder e responsabilidade, né? Eu acho que o princípio ético é esse. É que nem a ética espiritual. Né? A gente está falando de realidades paralelas, mas a gente pode pensar em realidades dimensionais, né? Que também são realidades paralelas. O espírito precisa ter ética. Eu sempre reclamei. Eu falei, cara, o problema do espírito é que ele não bate na porta. Ninguém se assustaria com o espírito que bate na porta. Né? Eu assisti um filme dia desses, uma comédia, né? E no filme, o herói, né? Que é um herói nada politicamente correto, ele recebe centenas de outros eus de realidades paralelas. Centenas. Como é o nome do filme? Deadpool. Wolverine. Ele recebeu, assim, uma comédia escrachada, né? Mas eu ri muito, me diverti muito. E ele recebe, assim, centenas de versões dele. De versões dele, né? E são versões de todo jeito, né? De todo tamanho, de toda qualidade. Eu acho que se eu me confrontasse com uma versão minha e eu conversasse com ela,
eu ia ter literalmente uma noção exata do quão bem ou quão mal eu me trato. Sabe? Eu acho que seria um espelho ponto 2, sabe? Mas é tão complicado quando você pensa que não é só você que muda, é toda a realidade que muda. Você vive na realidade paralela, mas em que nível está aquela realidade? Em que Então, nível de consciência está aquela realidade? Pois é. Né? É difícil sondar. Né? É complicado. É. Né? Pode ser que alguma versão mais evoluída minha já tenha entrado em contato comigo e eu nem notei. Eu acho que todos se beneficiam, porque essas realidades, quando elas evoluem, evolui o Criador. Sim. De cada uma dessas realidades. Sim. Né? Tenho dúvida. Então, eu penso que uma coisa um pouquinho mais ampla. Agora, como que você vê essa questão, por exemplo, no Matrix, no cinema? Explorado no cinema, explorado nos livros. Você acha que isso veio ajudar a melhorar a consciência ou veio deturpar um pouquinho mais, o que já não tinha nenhuma base? Eu acho que ela veio... Eu acho que o produto final é muito positivo. Desperta, né? É. O produto final é muito positivo. Eu acho que, claro, você está falando ali nos termos da violência, né? Nos termos mais primitivos, né? Então, tipo, Matrix é uma realidade manipulada, criada por robôs e que você tem que aprender Kung Fu para se livrar dela. Embaçado, né? Meio... Mas... é um bagulho meio doido, mas que serve a diversão muito. Eu adoro essa franquia, eu adoro. Serve muito a diversão, mas que não tem muito sentido nesse lugar, né? Mas aquela coisa quando o Neo percebe, se dá conta de que ele é tanto o Neo como o Anderson, ele é as duas coisas, e ele começa a parar as balas, é nesse lugar que a gente tem que chegar. Eu acho que isso ficou muito claro, né? Isso pra nós, interiormente, assim. Primeiro de que a gente vive numa realidade que pode ser artificial, e aí a gente tem que se perguntar por quem criou. E eu acho que ele sintetiza todo esse nosso papo, né? Dessa desconfiança que eu tenho, que todos têm, de que, cara, se existe uma realidade maior, por que eu tô na menor? E como é que eu faço pra ir pra lá? Mas pra ir pra lá não é morrer? Sabe? O que é morrer, né? E o que é morrer também, né? Porque a mudança é a morte, né? A gente muda o tempo inteiro, a gente morre para as pessoas o tempo todo também. Enfim. A gente morre pra gente o tempo todo. Pra gente o tempo todo. Então é um convite à ideia, né? A essa teoria. Mas ela não soluciona nada. Ela só traz ali é aquela coisa, que nem é uma fábula, né? A gente precisa da fábula para chegar até Nietzsche. A gente precisa de uma fábula, de uma história mais... A filosofia, né? A filosofia tem muita fábula dentro da filosofia. Muitos exemplos, muitos arquétipos. Cristianismo está todo cheio de fábula. Isso. Até umas mal escritas. Mas a gente precisa para dialogar com partes da nossa mente, assim, né? Para não virar um artigo acadêmico, né? Teórico, acadêmico e tal. Então eu acho que sim, acho que faz muito bem o produto final. Se os livros sagrados não fossem escritos em fábulas, não davam tantos problemas, né? Não davam tantos problemas. Porque toda interpretação vem porque você interpreta como quiser, né? Agora, imagina você há 2000 anos dizer que o pensamento interfere na sua realidade. O cara vai te perguntar o que é realidade. Putz. Uhum. Sabe? Então é um negócio muito doido, assim. Eu acho que a treta de Jesus Cristo e dos outros que vieram antes e depois era tentar explicar o básico. Porque é simples, né? Sei lá, ele fala lá, né? Orai e vigiai. Vigiar seus pensamentos, porque isso altera seu estado de espírito, altera seu estado de espírito, altera sua resposta ao que acontece, e aí você melhora a sua vida. Simples, é simples desse jeito. Mas é muito difícil isso entrar na cabeça das pessoas. Ah, sim. Entre a proposta e a aceitação existe um abismo. O problema não é o conceito do espiritismo, é o storytelling. A mesma coisa é para o judaísmo, na minha parca perspectiva aqui, né? O problema é a pessoa, porque a gente tá aqui discutindo a Arca de Noé. Não é isso, velho. Não é mais, né? Não é isso, velho. Não vamos discutir a Arca de Noé.
Vamos entender o que ela significou? É. O que ela significa do ponto de vista do seu conflito consigo mesmo? Vamos entender a jornada psicológica que é a vida? Ao invés de ficar é que nem eu ficar discutindo a vida sexual do Superman. É a mesma coisa. Eu fico lá um monte de cara discutindo, não, porque porque a roupa do Superman não gia. Ninguém tá nem aí pra qual é a roda do Batmóvel, tá ligado? Ninguém sabe, ninguém tá preocupado com isso. Né? Tipo, a gente não sabe discutir história ainda. A questão sobre a história é o que ela significa pra tua vida. Sempre foi assim. Sempre foi isso. Né? Com os livros é a mesma coisa. A gente está fazendo ficção para falar sobre a tua vida, falar sobre a nossa vida. A arte tem essa. A arte. Diz que a arte não tem função nenhuma. Eu não sou dessa turma. Eu digo que a arte tem muita função, sim. E a arte tem direções, né? E a direção sempre, né, deveria ser no sentido de esclarecimento, no sentido de abrir possibilidades de conscientização. Não somos donos de verdade, nem como artistas, nem como espiritualistas, mas mas nós temos a obrigação, como nós temos lugar de fala mais amplo, que chega a muitas pessoas, temos que cuidar muito daquilo que nós falamos. Muito. E eu vejo com terror, com horror, religiosos, espiritualistas, pregando maldade, pregando perseguição, pregando distanciamento de outras pessoas porque são diferentes. Eu vejo isso com muito horror, eu vejo isso com muita tristeza, né? Eu penso que tá na hora das pessoas passarem um filtro maior em tudo, né? Porque a Matrix é muito forte. É muito forte. Eu achava, eu tinha esperança de que a pandemia... eu tive esperança de que a pandemia fizesse a gente olhar para as questões de vida e morte de forma menos infantilizada. Que eu acho que esse é o pior legado da religião. Sim. A gente infantiliza, né? Morte, vida, a gente infantiliza as coisas. E eu lidando com a morte na frente, lidando com a possibilidade de morrer ao sair de casa, literalmente. Eu vou no mercado, talvez daqui a 15 dias, então eu morra, né? E, tipo, a gente enfrentou um pré-apocalipse ali, muito um soft, né, apocalipse. Sim. Mas ainda assim, muito perturbador. Eu achava que a gente poderia, sabe, de repente criar cascas e olhar, ter uma vida, ter um olhar sobre a espiritualidade de forma mais madura, mais adulta, na verdade. Não é nem madura, adulta. Porque é muito difícil olhar para um... Tem uma galera aí de extrema direita ou de extrema esquerda, enfim... Que tem uma visão religiosa sobre as coisas. Pseudo-religiosa sobre as coisas. E, cara, fala assim, mano, mas isso aí é uma história mal contada, cara. Isso aí é uma metáfora sobre algo que acontece dentro da gente. Não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, é isso. É o que a gente tá... É muito manipulação, né? Manipulação. Eu não sou uma pessoa que me envolvo diretamente com as questões políticas, né? Eu sou do certo e do justo. Né? Eu sou do correto. Eu vim de uma criação, meu querido, que se eu chegasse em casa com um docinho, uma balinha, e que se eu não soubesse onde eu ganhei aquela bala, quem deu? Deu por quê? Vamos lá. Bicho ia pegar. Pegava, querido, pegava e pegava feio. Você ia ficar sem dente para comer a bala. Porque o pau quebrava mesmo, porque a gente foi criado que honestidade é honestidade. Justiça é justiça, não existe meio caminho, né? É isso. Então, eu sou do certo e do correto. Se for torto, vai servir para os tortos, para mim não vai servir. Exatamente. Né? Então eu fui criado assim. Então eu acho que hoje as coisas estão muito perturbadas, né? Seja daqui, seja dali. Eu não assino embaixo de desonestidade de gente ruim. Seja ela de onde for. E desonestidade... Não é? Desonestidade não conhece espectro político. Como não. A gente está bem observando agora. Com certeza. Então
É muito complicado. Né? Não, se não tem caráter, vai para outro lugar. Política, é preciso de gente boa na política, né? Se não tiver caráter, não serve, sabe? Não serve. Eu sou muito pelo correto, amigo. Sou muito pelo correto. Eu trabalho com comunicação política a cada 2 anos, né? E aí eu sempre me pergunto o que leva a pessoa a ser político. Porque Matrix? eu não sei, porque assim, a pessoa precisa ser meio que viciada em atenção, né? Ou a pessoa tem um desprendimento muito grande, tem uma vontade muito grande de realmente trabalhar em prol do outro, porque é uma doação que não vale a pena no final das contas. Ou, para fazer valer a pena, você precisa ser desonesto, porque senão não vale a pena ser político, né? Ou tem um desprendimento muito grande, uma entrega muito grande, ou tem uma perversidade muito grande, ou tem um ego. É psicopata mesmo. Tanto que é um. Psicopatia. Cara, você tem os políticos que são psicopatas, está evidente, tem todos os sinais, alguns estão até concorrendo. Você olha e você fala, brother. Pedro, deixa eu te falar uma coisa, querido. Existe uma pergunta que não quer calar. Se para ser eleito hoje um vereador você tem que gastar mais do que você vai ganhar como salário, me expliquem isso. Se alguém puder me explicar, não é? Então eu acho que é muito básico. Então eu aqui é um assunto que eu prefiro nem tocar porque é um assunto muito sórdido. Né? Eu prefiro falar da luz, eu prefiro falar das coisas positivas. Eu corro légua dessa escuridão, dessas trevas. Você está certíssimo. Porque infelizmente, Pedro, é essa história. A gente não aguenta mais mentira, a gente não aguenta mais sacanagem, a gente não aguenta mais ver o povo passar pelo que passa, né? Dentro dessa questão que ninguém é inocente no mundo, todo mundo tem os seus contratos, as suas coisas, mas nós não podemos ser aquele que ajuda a pessoa no processo de se enforcar. Aquele que quer se enforcar, vai se enforcar, mas eu não vou preparar a corda para ele. Não quero ter a ver com isso, né? Não quero ter a ver com isso. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, né, gente? Porque tá na hora da gente ter uma consciência, né, de que política não é time de futebol. Não é torcida, né? Não é torcida de time de futebol, não é Olimpíada, não é Copa do Mundo, né? Política é uma outra coisa. Política é uma consciência coletiva de que a gente precisa saber o que escolher e quem a gente vai botar para cuidar da gente. Exatamente. Né? Porque essas pessoas, elas vão cuidar do coletivo. Então a gente cuida da vida individual, né? Vamos parar sabe? Porque honestidade também é não ficar pagando multa com cachezinho, com dinheirinho embaixo sabe? Tentar subornar a guarda, tentar subornar policial. As pequenas corrupções, As pequenas corrupções, né? Porque só existe corruptos porque há corruptores, né? Exato. Então a gente precisa começar a pensar a não ir para esse lado, né? Não existe. Porque tem uma coisa, gente, que Deus não pode deixar de ser. Você sabe o que é? O quê? Deus. Não pode. E você não pode deixar de ser Deus. O bem não faz o mal. E o mal não faz o bem. Tendo isso em mente, começa a analisar o que vai fazer com tudo isso, como que a gente vai, né, cuidar melhor dos nossos filhos, dos nossos netos, né? E para quem não tem, dos filhos, dos netos dos outros, que é o meu caso, né? Como é que a gente vai cuidar desse mundão, da natureza e de tudo mais? Porque não tem outro lugar, gente. É só gente que pode cuidar de gente. É isso. E esse planeta é a única coisa que nós temos. Não tem plano B. Então, vamos tirar de circulação todo aquele que for atacar, né? Isso. Atacar o direito do ser humano de viver, atacar a natureza, que é a casa de todos nós. Acho que isso é bem básico, né? Isso é bem básico, eu acho que é por aí. Eu acho que o universo, a ética reverbera bem a nosso favor, sabe? Eu acho que se o malandro, eu adoro essa frase, se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Exatamente.
Então, assim, esse negócio aí, tipo, toma cuidado, velho. É, A vida a vida é dura, velho. Mas pra quem é mole, né? E a gente tem que cuidar para aqueles que não têm como se defender, né? Eu acho que sim. Acho que Porque a maioria de nós, né, aliás, uma parte de nós, independente de quem esteja aí ou não, vão continuar vivendo. Mas tem muita gente fragilizada, tem muita gente que está num processo bem difícil de vida, né? São pessoas que estão frágeis, são pessoas que estão num processo de... Tem um nome isso. Mas estão no processo de maior fragilidade. Então vamos pensar nessas pessoas. O mundo só vai ser seguro quando for seguro para todo mundo. Exatamente, não é só para nossa casta. Não, né? não é. Tem que ser seguro para todo mundo, todo né? mundo. Porque esses monstrinhos que ficam sendo criados aí fora, a pontapé, uma hora revolta, né? E como que a gente faz com eles, né? Porque a gente convive com eles na selva aí, né? Pois é. Então, gente, né? É pensar no todo, pensar... Eu acho muito louco a galera que estuda espiritualidade e ignora o fato de que ela está convivendo no mesmo bairro que muitos sem teto. E que essas pessoas são esquecidas. Né? Então, assim, não é que a gente tem que parar o mundo e melhorar a vida daquelas pessoas. Isso tem muito mais a ver com política pública do que comigo ir lá e ficar distribuindo sopa. Embora fazer isso é legal também. Mal não faz. Mas eu acho que aí quando a gente está falando de política, né? Só para atrair bons espíritos para esse tema, a gente tentar observar, você que vai votar agora, tentar observar aquele que trabalha para o outro mesmo, não só para a gente. Se você está na sua casa assistindo isso no YouTube, com seu conforto e tal, talvez você não tenha que pensar num político que vai só ajudar a você. Mas é para quem tá, tipo, qual desses políticos aí tem uma preocupação com as pessoas em situação de rua? Exato. Né? Quem é que o problema das drogas, né? O problema da Cracolândia é um problema que conhece, que desbrava, assim, que atinge camadas e camadas e camadas do poder e da sociedade. Não é só o problema do outro, é meu também. Então, assim, não é para resolver os meus problemas perto, para resolver os problemas que são meus também, só que atinge a vida do outro. Esses dias teve um motorista aí que teve a cara cortada do canto da boca até a orelha com um estilete, né? Mas o que foi isso daí? É a situação da pessoa, o químico dependente, sem ajuda, sem apoio, né? Exatamente. Então é muito complicado, gente. A gente aqui não está falando de A ou de B, não é sobre isso, a gente não citou nomes, porque não é sobre isso. O que acontece é que a gente tem que fazer a gente tem que fazer uma escolha consciente. O mal que está aí fora atinge todos nós. Depois não adianta chorar, gritar, arrancar os cabelos, porque a gente tem que dar um jeito de melhorar, né? Dar um jeito de melhorar. Esse jeito através de educação, de cultura, através de saúde, através de segurança, não é isso? A gente merece, né, uma vida melhor. Todos nós merecemos. E só melhora quando melhorar para todo mundo, gente. Isso não é papo disso ou daquilo. A gente está falando de amor, estamos falando de espiritualidade. Nós, como espiritualistas, temos que pensar no coletivo. Senão, não é espiritualismo, é espiritismo espiritualismo de vitrine, tá? É aquela coisa bonitinha, arrumadinha, para ficar de enfeite. É o jovem místico. É o jovem místico. Então, para com isso, porque não adianta. Se vocês não verem por esse lado, não adianta. A gente aqui fala de luz, sabe, Pedro? De luz no sentido mais amplo da palavra. Eu não defendo nem nada. Eu defendo o certo e o justo. O correto, né? A gente só quer o correto. Eu não acho que seja aqui ou ali, esse ou aquele, tá? É o que aparecer que tenha realmente cuidado com as pessoas para esse mundo melhorar um pouco. Porque não dá. Do jeito que está, não dá. Não dá. Não dá. Tá ficando muito difícil. Tá ficando muito difícil, mas eu concordo contigo, tá ficando difícil e a gente tá numa curva crucial, né? Onde as tensões estão muito evidentes, mas acho que vai dar tudo certo. Não, vai dar, né? Porque, olha, só acaba quando acaba bem. E só acaba bem quando acaba. Então, o final da história vai dar tudo certo. Querido, as suas considerações finais? Muito obrigado por esse convite. Falar sobre espiritualidade ainda é meio novo para mim,
porque eu sou muito mais o cara da ficção. Mas adorei a experiência. Me chame sempre que quiser. E vou deixar aqui minhas redes sociais. Eu tô operando mais no Instagram, que é Pedro Ivo, B de bola, _. E os livros, tanto o Entre Mundos como os livros do Cidadão em Comum, estão disponíveis na Amazon e nas melhores livrarias físicas e digitais. E qualquer coisa é só tocar lá no meu Instagram, que eu adoro conversar, adoro bater papo. É isso aí. E vamos que bora. Eu me despeço aqui agradecendo a você, Pedro Ivo, pela sua participação. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que adoraram. E é o seguinte, gente, é aquele de sempre. Peguem a sua peneira, passe, penere. Aquilo que servir para você, guarda no coração, põe na sua cesta. O que não servir, deixa no chão. Sabe por quê? Não pisa não, deixa aí porque alguém colhe, né? Palavras são flores, serve para um, não serve para outro, né? O importante é que a gente abriu para discussão, abriu a nossa conversa. E aqui, gente, tudo é no caminho da luz. As trevas aqui não nos interessam. Eu quero os amores de todos, né? Os amores, eu quero tudo aquilo que traz o positivo. Os haters da vida, fica no seu canto, não precisa se inscrever, porque hater eu tô fora, né? Os odiadores eu tô fora. Aqui é um lugar de paz, amor, né? E de espiritualidade verdadeira. Eu quero muito que muitas pessoas se inscrevam e venham participar dessa família, mas eu quero uma família sadia, uma família que fale de amor, de igualdade, né? E que busque de fato a espiritualidade e a felicidade. É isso que eu quero. Se inscreva no meu canal se você é da paz, do amor, venha colaborar com a gente, venha viver nessa família do Consciência Paranormal, né? Então, gratidão mais uma vez, Ivo. Muito obrigado.